Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre brigas em família, tá? O famoso fuá, desentendimento, quebra-pau. Então, eu vou dar uma introdução sobre o nosso relacionamento familiar, tá? Por estudar um pouquinho a limpeza emocional, por eu aplicar em mim também, que eu sempre vou falar disso, e eu pude perceber que a nossa primeira sala de aula é na gestação. Quando a gente vem para esse mundo, a nossa primeira sala de aula é na gestação, na barriga da mãe, tá? Então, ali a gente recebe muita informação, tá? Então, eu acredito que a gente traz alguma bagagem, tá? A gente não vem assim livre, leve, solto, não. A gente traz uma bagagem e na gestação a gente já recebe muita informação. E acredito também que a gente escolhe os nossos pais, tá? Eles para mim, eles são perfeitos para o nosso aprendizado, para a nossa expansão da consciência. Então, na gestação, é a nossa primeira sala de aula, tá? Então, eu pude perceber porque eu fiz a limpeza ali e limpei muitas questões ali, tá? E a segunda sala de aula é a nossa família, tá? Por a gente escolher os nossos pais, que eu acredito, muita gente não, mas eu acredito, eles são perfeitos para a nossa expansão. Então, quando tem esse desentendimento familiar, existe muito aprendizado aí para cada pessoa que não se dá bem com a família. E não é por se dar bem com a família, você tem que se manter bom filho, tem que ser boa filha. Não é essa questão de moral, é de expansão, do seu ser, expandir a sua consciência, expandir o seu ser, entende? E aí, quando você passa, tem pessoas que passam pela experiência logo no começo de ser adotado, ou seja, então tem a experiência da segunda família que pegou de adoção ali, e então tem todo aquele significado que a pessoa tem de ser adotada pela nova família e a mãe que o deixou por algum motivo, por uma questão particular. Então, todo esse significado de adoção, ou então de perda dos pais logo no começo, tudo isso, todo esse significado que a pessoa dá para essas questões, pode ser curado com a ferramenta de FT, pode ser curado com a limpeza emocional, tá? Porque essas questões, elas mantêm, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, um traço energético negativo e que liga, e ela atrai, sintoniza muitas situações desagradáveis. Se você não curar esse significado que você dá logo no começo, entende? E não é por questão moral, repito, é por libertação, pela própria libertação do seu ser, entende? Para te libertar, para te deixar mais leve, expansivo, expandir a sua consciência e você se alinhar com quem você é de verdade, que é amor. O amor, ele não é esse amor de mundo da forma de músicas e se você não me ama, você me larga, o amor que bate, o amor que sofre. Não, não é isso. O amor que eu estou falando é um amor em essência, que está alinhado dentro de você. Tá? Você não vai buscar mais o amor fora. Então, quanto mais você curar esses significados que você dá para essas primeiras salas de aulas que você veio ao mundo, sabe? Na gestação, ou perda dos pais, ou adoção. Às vezes ficou sabendo que a mãe quis abortar, tá? Então ficou sabendo disso, já ficou aquele vínculo de mágoa na mente. Então é isso que precisa dar um novo significado, dissolver esse vínculo, esse traço energético negativo que está dentro de você. E o IFT ajuda nisso. Tá? E quando você dissolve esse significado, você dá um novo ponto de vista, você fica muito mais em paz. E o IFT ajuda nisso, porque ao tocar nesses pontos, ele vai te ajudar a ir a um lugar da mente de amor, de compreensão, tá?
Repito, não é por uma questão moral, mas é uma questão de cura emocional mesmo, tá? De limpeza emocional, para você expandir, para você crescer, tá? Não só como pessoa, como consciência, expandir a sua consciência, mas financeiramente, afetivamente. Você não vai mais procurar fora, você sabe que está tudo dentro de você. E o que impede são esses significados negativos que você tem em relação aos pais, tá? Então, voltando a uma família que você veio, que eu acredito que a gente escolheu, se tem muito desentendimento, muitas brigas, eu, eu posso partilhar que quando eu vim para o mundo, eu tive muitas experiências. Então, eu nasci de forma, meus pés vieram primeiro do que eu saí invertida. E logo nos primeiros meses eu também tive umas experiências negativas. Então, eu fiz muita limpeza emocional logo nos primeiros meses de vida, tá? Então, eu fiz muita limpeza. Então, eu tive que dar novos significados da minha vida ali. Então, antes de conhecer a ferramenta de FT, quando eu estava na adolescência, eu tinha uma visão de mundo totalmente distorcida da família, tá? Totalmente distorcida, bem cheia de mágoa, cheia de tristeza, cheia de dor, cheia de rejeição. Estava dentro de mim. Eu não expressava, tá? Eu não expressava. Eu não era uma menina revoltada que ficava se expressando, xingando, ofendendo. Não. Era pior. Eu guardava. Eu retinha dentro de mim, tá? E eu não falava. Então, o meu convívio familiar era uma menina passiva, mas que guardava tudo. Dentro de mim era um baú de negatividade, tá? Então, eu guardava rejeição, eu guardava dor, mágoa, tristeza. Eu achava que eu era a pior das piores. Então, eu me desvalorizava, tá? E ao mesmo tempo, na adolescência, quando eu chego aquela rebeldia, eu já julgava muito. Ó, foi o fulano que fez isso comigo. Eu só vim para o mundo por causa do fulano e do Beltrano. Eu sempre estava julgando isso. E eu percebia que quanto mais eu julgava a culpa é do fulano, da mãe ou do pai, né? Quanto mais eu apontava, eu julgava, a minha vida piorava, tá? A minha saúde piorava, a minha vida piorava, tudo bloqueava, tá? Eu já vim com a questão financeira, apesar de ter uma visão financeira tranquila, por essas questões muito intensas logo no começo, trancou o meu dinheiro e o meu trabalho na adolescência. Eu não conseguia trabalho de jeito nenhum. Trancou mesmo, sabe? Eu tinha que. O meu caminho era viver com o marido e dependente de um marido. Essa era o meu destino se eu não fizesse a limpeza emocional, tá? Tão trancada que ela ficou. E aí eu fui, o que que eu fiz? Eu voltei para achar isso, menino. Ó, aí o que que eu fiz? Eu voltei desde o princípio, desde a da gestação, do primeiro mês de vida lá no barriga da minha mãe, eu fui ressignificando, eu fui fazendo a limpeza emocional lá do começo, tá? Eu comigo mesma. Eu já fiz um vídeo, eu fui no achismo, sabe? As histórias que eu recebia, eu fui contando e tocando nos pontos. E eu sentia, gente, que tudo ia se dissolvendo dentro de mim, tá? Então, por isso que eu falo, fazer uma limpeza emocional lá, logo no começo, nessa primeira salinha de aula, na segunda salinha de aula, que é a família, te ajuda muito, muito a ressignificar, a olhar as pessoas de uma forma diferente. E aí, quando você tem o desentendimento familiar, eu sugiro para vocês, pega essa pessoa que você não se entende, anota numa folha o que você vê de negativo nessa pessoa, tá? O que você não suporta. Anota e faça uma limpeza com relação baseada nessa relação que você escreveu. Aí você vai pegar cenas que você tem na sua mente de brigas e desentendimentos com essa mesma pessoa, vai limpando uma cena por dia, tá? Aí você limpa a cena, o que que é? Você vai limpar. Você vai olhar a cena, vai ver se você está muito
se você está dentro ou fora da cena, está muito colorida, e você vai contar essa história e tocar nos pontos. O EFT, ele é muito bom porque você precisa falar frases negativas, e a situação só tem situação, algo negativo nessa situação de brigas e desentendimento. Então você vai desabafar com o EFT tudo que está na cena. E aí você vai contando, tocando nos pontos até se dissolver essa mágoa, essa tristeza, essa dor. E aí, se ficar um tracinho, se ficar um pontinho de tristeza, você vai limpar até esgotar, até zerar, porque vai ficar no amor, vai ficar na harmonia. E o amor, repito, não é um amor do mundo, é um amor de compaixão. Você vai sentir o sentimento da compaixão, da harmonia, tá? Aí você pega a primeira cena, você trabalha, você limpa. Aí você vai pegar a segunda cena que vier na sua mente. Ai, Rose, são muitas. Mas tem algumas cenas que são pilares, tá? Então você vai pegar algumas cenas que são pilares, que daí o resto se dissolve por si só, tá? Você vai pegar as mais intensas. Aí você pega essas mais intensas em um mês, 2 meses, eu não sei o quanto, varia de pessoa para pessoa. Quanto mais você limpar isso, mais você vai sentir a saúde no seu corpo, a sua visão de mundo em relação a essa pessoa, a sua família, vai ficar em paz, você vai sentir a compaixão, você vai sentir a gratidão pulsar dentro de você. Você vai sentir de verdade isso, tá? Tanto com um quanto com o outro, tanto com o pai quanto com a mãe, tá? Então eu sugiro você fazer uma relação do que você, qual é o seu ponto de vista no começo, e depois você vai pegando cena por cena que vai a sua mente vai apresentando, e ela sempre apresenta as cenas mais intensas de emoção que você guardou. Aí você vai limpando todas essas cenas até esgotar. O fim disso vai ser um sentimento de compaixão. Tá? Então, daí você vai ver, vai perceber a paz reinar em você quando você estiver dentro dessa família, com essas pessoas. Repito, é você que a sua mente vai mais em relação a essas pessoas, mas entre elas não fizeram a limpeza. Elas vão continuar ainda naquele conflito, tá? E eu sugiro você não ficar convencendo muito, porque varia de pessoa para pessoa querer se curar, tá? Mas você pode sugerir essa limpeza emocional. Não force ninguém a fazer uma limpeza emocional, porque você pode se machucar, tá? Varia de pessoa para pessoa isso, mas você pode sugerir fazer essa limpeza emocional. Tá? Quanto mais você visitar a mesma cena, se ela tiver contida muita emoção, quanto mais você visitar, mais em paz você vai ficar com relação a essa pessoa. Principalmente essa pessoa que você não consegue perdoar. Visita várias vezes, vai várias vezes, fica 1 hora por dia, 40 minutos por dia, todos os dias, vai limpando, olha na mente, e a mente ela sempre vai te mostrar a cena mais intensa, com mais emoção, e você vai limpando, tanto é que você não vai conseguir ver depois. Tá bom, gente? É isso. Eu espero que eu tenha contribuído com esse tema brigas na família, que muita gente deve passar por essa experiência. E eu tive um grande salto, uma grande expansão de consciência, porque eu apliquei isso em mim e eu posso confirmar que realmente assim muda completamente. Você esgota todo aquele ressentimento, aquela dor e transforma tudo isso. Transforma não. Você se deixa ser transformado pelo o amor, pela compaixão que está dentro de você. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, enquanto isso curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau.